Racionalização da energia. Para muitos, falar em energia pode ter um aspecto um tanto místico, esotérico. Embora para mim esse nem seria um problema, ainda assim vamos observar apenas pelo aspecto prático, físico. Nós, homens e mulheres, somos dotados de uma certa energia, elétrica, física mesmo. Tanto é assim que, com certa frequência, damos choques uns nos outros só de encostar. Outro exemplo é a eletricidade do coração, que em certos casos pode precisar de um marca-passo, aquele dispositivo que emite impulsos elétricos para regularizar a função cardíaca. Os alimentos que consumimos têm a função de nos suprir as energias necessárias para desempenharmos nossas tarefas. Como você sabe, os alimentos são medidos por nós em calorias consumidas e as atividades que realizamos também. Quando você come, adquire certo número de calorias. E quando faz algo, como por exemplo correr, gasta ou elimina calorias. O que você talvez nunca tenha se dado conta é que a caloria é uma unidade usada para medir energia, assim como o joule, o quilowatt e o volt. Além disso, você consegue sentir no seu corpo a diferença de estar com muita energia ou com pouca, e que certas coisas, como a meditação, o riso, o encontro com pessoas queridas, são revigorantes, especialmente uma noite bem dormida, por sua capacidade de nos restaurar e nos deixar novamente dispostos. Já determinadas situações e atividades consomem enormes cargas de nossa energia. Acho que, se tinha alguma dúvida, você agora já pode concordar comigo, certo? Nós dispomos de uma quantidade finita e renovável de energia. Tudo isso para entrarmos no assunto que realmente nos interessa aqui. Será que você tem feito uma gestão adequada de sua energia? Tem gasto com o que vale a pena, com o que é construtivo? Tem se dedicado inteligentemente à reposição de seus estoques? Antes que eu proponha um exercício, que tem sido útil a muita gente, vamos investigar um pouco mais quais são seus grandes, entre aspas, ralos energéticos, os ladrões que mais roubam sua vitalidade. Nos dias de hoje, o que não faltam são esses escoadouros do nosso vigor. Há tantos impulsos e estímulos que nos chamam a atenção que, só por isso, já teríamos parte considerável de nossa potência consumida apenas para organizar essa profusão de informações e demandas. Nos capítulos anteriores, temos boas pistas de alguns dos maiores vilões atuais, campeões de audiência quando o assunto é desperdício de energia. Culpa, perfeccionismo, tentativa de controle, entre outros. Talvez o seu grande ladrão de disposição seja outro. Então eu peço que você se pergunte e eleja um. Afinal, qual é a emoção, sentimento, vício comportamental que mais te rouba energia? Eleja um e sigamos com ele. Tenha em mente que é algo a que você dedica algum tempo, provavelmente ao menos um pouco todos os dias, e que, sempre após esse tempo, você sente sua força escoar pelo ralo. Agora vamos ao exercício. Pegue uma folha qualquer, sulfite de caderno, por exemplo, em branco, e dobre-a em 4. Em seguida, abra e você terá 4 quadrantes, que você deve numerar seguindo o sentido de uma letra U. O primeiro, à esquerda, com o número 1, o segundo da esquerda, com o número 2, o segundo da direita, com o número 3 e o primeiro da direita, com o número 4. Eu espero que você goste de desenhar, mas se não for o caso, represente graficamente, da forma que lhe parecer melhor, as coisas que pedirei em seguida. Pode ser inclusive usando números ou palavras, contanto que para você, o que quer que desenhe ou coloque em cada quadrante, te dê uma ideia de dimensão, de volume, de tamanho. Inicialmente, no quadrante 1, peço que você expresse graficamente o tamanho de uma sensação com a qual você precisa tomar contato agora. Pense no seu ladrão de energia. No exemplo que eu dei no capítulo anterior, o meu seria a culpa. Pense o quanto ao longo dos últimos anos, ou talvez você prefira pensar ao longo de toda a sua vida, a culpa ou esse outro sentimento ou vício comportamental te tomou. Quantas vezes nesse período que você escolheu para avaliar? Por quanto tempo, se você fosse somar tudo? Quanta energia isso te consumiu? Tome uma pausa, decida e faça o seu desenho. Agora, use sua imaginação e leve em conta que queremos armazenar essa energia toda numa bateria expansível. Sim, talvez você goste de pensar nela como um recipiente inflável.
imagine que ela seja capaz de se expandir até o tamanho necessário para armazenar toda essa energia desperdiçada com essa culpa, perfeccionismo, obsessão por controle, ou seja, o que for que você tenha escolhido. Essa bateria, talvez, precise se expandir até o tamanho de uma caixa, um carro, um caminhão, uma casa, um bairro, uma cidade, um país, um planeta ou até todo o universo. Eu não sei qual é, mas você sabe o tamanho que ela precisaria ter para armazenar toda a energia que você pensou. A energia que esse comportamento ou sentimento já te custou até aqui. De posse dessa informação, peço que você desenhe ou expresse isso no quadrante 1. Do seu jeito, que é o jeito certo. Tire um tempo para isso e, em seguida, retome para continuarmos. Apenas como exemplo, para mim, o comportamento escolhido foi a culpa e eu imaginei que a bateria para armazenar toda a energia que eu gastei teria o tamanho de um estádio. Agora, que você já desenhou ou representou graficamente algo no quadrante 1, vamos mudar de sintonia. Por favor, pense em algo que você faz muito bem. Pode ser uma tarefa do trabalho ou doméstica. Também pode ser algo como um hobby ou uma prática esportiva. Seja o que for, precisa ser algo tangível, quantificável, com início, meio e fim. Pode ser algo que você comece e termine em 1 hora, mas pode ser algo que tenha te custado anos, como um curso. O importante é que seja algo que você fez ou faça e que, quando conclui ou quando concluiu, você veja o resultado e pense: mandei bem. Algo que te orgulhe e te realize quando acontece, quando você entregue, execute ou pratique. Quando tiver claro o que é essa coisa que você desempenha com fluidez e excelência, pense que você, quando fosse iniciar essa tarefa, fosse como um boneco inanimado, sem qualquer energia armazenada, e que tivesse um cabo de energia conectado a você imediatamente antes de iniciar a tarefa, e que esse cabo esteja com a outra ponta conectada a uma bateria. Essa bateria tem exatamente a energia necessária para que você possa cumprir essa tarefa que você imaginou. Eu não sei qual é a tarefa, nem qual a quantidade de energia necessária para sua realização, mas você sabe. Sendo assim, qual o tamanho que essa bateria precisaria ter para armazenar a energia que essa tarefa demanda? Por favor, represente isso graficamente no quadrante 2, que está abaixo do quadrante 1. Se o seu desenho tiver alguma razão de proporção com o primeiro, assim como os próximos, tanto melhor, mas não é obrigatório. Por exemplo, se você primeiro imaginou um estádio e no segundo uma caixa, é desejável que o segundo desenho ocupe menos espaço do quadrante do que o primeiro, porque uma caixa é muito menor que um estádio. No meu exemplo, escolhi churrasco, que é uma coisa que faço bem. E para fazer um churrasco, estimo que preciso da energia equivalente a uma bateria do tamanho de uma caixa de tênis. Muito bem. Agora que você já fez o segundo desenho, considerando a energia consumida para realizar a tarefa, meu convite é que você vá para o outro lado da moeda. Ao ver concluída essa tarefa que você sabe que faz bem, eu sei que você sente uma felicidade, uma realização, um orgulho ou qualquer coisa do gênero. É possível que essa sua prática também faça outras pessoas felizes, o que é o caso, por exemplo, se você pensou em algo que cozinha, ou na preparação de um churrasco, como eu escolhi. Ao ver as pessoas contentes com o resultado da sua atuação, isso também deve te fazer muito bem, correto? Então eu peço que você se dê conta de que isto que você faz gera uma nova energia, recarrega suas forças, alimenta suas baterias e possivelmente as de outras pessoas também. Seguindo o mesmo princípio das baterias expansíveis, imagine agora que um outro cabo sai de você e se liga a uma bateria que receberá toda a energia produzida pela realização dessa atividade e que esse recipiente se expandirá para armazenar toda a carga gerada. É muito comum que essa bateria seja muito maior do que a anterior, portanto não se assuste. É assim mesmo. Apenas conclua qual o tamanho que ela precisaria ocupar para armazenar toda essa energia positiva gerada em seu benefício e das pessoas que te cercam, e represente graficamente no quadrante 3, que fica à direita do quadrante 2. Quando faço um churrasco e vejo que as pessoas apreciaram, a energia gerada em mim e para elas encheria uma bateria do tamanho de uma casa. É possível que a essa altura, mesmo faltando um quadrante a ser preenchido, você já tenha se dado conta da dinâmica desse exercício. Nos quadrantes da esquerda, 1 e 2,
temos aquilo que fazemos, com o que gastamos energia, sendo que o 1 é o exemplo de gasto negativo e o 2 é o exemplo de gasto positivo. Os quadrantes esquerdos representam o quanto consumimos de nossa disposição para a execução da tarefa ou hábito. Já os quadrantes da direita trazem a representação da energia gerada com tal tarefa ou hábito. Resumindo, quanta energia nos custa e quanta energia produzimos. E isso nos leva ao quadrante que falta para concluirmos esta dinâmica. No quadrante 4, por favor, expresse graficamente a energia positiva produzida a partir de todo o seu desgaste com esse sentimento ou vício comportamental que tem roubado suas forças. Veja, nós já consideramos quanta energia isso tem te custado. Agora queremos investigar qual o ganho com esta prática, se produziu algo de bom, alguma energia nova a partir de tanta energia gasta. Com muita frequência, em meus atendimentos, eu vi pessoas se depararem com o zero absoluto. Ou seja, me dizerem que não houve nenhum ganho ou benefício, seja para a própria pessoa ou para as que a cercam. Se este for o caso, represente o vazio ou o zero, como achar melhor. Algumas pessoas optam simplesmente por deixar em branco. Com o exercício concluído, peço que você olhe para esse papel com todas as representações gráficas e perceba como tem sido a sua gestão de energia vital. Agora, observe os quadrantes 2 e 3. É muito possível que você tenha se dado conta de que você precisa de uma quantidade X de energia para fazer isso que escolheu como algo em que manda bem e que, como resultado desse empenho, você produz algumas vezes essa quantidade X de energia que consumiu para realizar a tarefa. Ou seja, é um ótimo investimento, com enorme lucro. Já nos casos dos quadrantes 1 e 4, provavelmente percebeu que consome uma força descomunal para um resultado pífio, ou seja, uma péssima relação custo-benefício. A essa altura, já deve estar com milhares de ideias na cabeça, muitas reflexões e algumas decisões sobre como empregará a sua energia daqui para frente. Mas apenas para concluir essa dinâmica, pergunte-se: como seria se você utilizasse toda a energia do quadro 1 para fazer coisas úteis, produtivas e edificantes, como a do quadro 2? Quantas vezes essa energia retornaria em benefício para você, as pessoas ao seu redor e o mundo? Quanto sua energia bem canalizada pode melhorar sua vida e outras vidas? Eu desejo que esse exercício tenha sido produtivo, que tenha feito sentido para você e que, sendo assim, sempre se lembre dele para gerenciar de forma mais produtiva a sua energia e, assim, seja uma pessoa cada vez mais realizada e feliz.